lado, que também para esse lado que as mídias sociais aí, as avaliações vão observar as mídias sociais, né? Que é a questão crítica. Então, a gente sai de onde nasceu para poder chegar nessa questão crítica, né? De como que isso está aparecendo nas avaliações. Como você, né, uma pessoa aí com criticidade, consegue avaliar isso tudo, né? E pensando primeiramente em avaliações aqui, pensando realmente no nível de vestibulares, a gente entra, né, observando que já não é de hoje, que as redes sociais, elas são objetos de provas, né? Tanto redes como mídias, pessoal, isso é importante, que é bacana você ter essa noção, porque tanto redes podem aparecer, como mídias podem já apareceram, óbvio, e a internet em geral. Então, para vocês ficarem integrados, achando que de repente isso não seria apenas coisas de coisa de internet, bobeira, criancice, isso aí não é. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma questão de 2011, que assim, é o que eu me lembro, tá, gente? Se eu tivesse pesquisado um pouquinho mais, eu teria achado, né, outras questões anteriores. Mas é que eu me lembro bem dessa de 2011, do Orkut, né, que era uma comunidade que era lá o eu tenho medo do mesmo. Quando você vai abrir o elevador, verifique se o mesmo está parado, né, no andar, como se fosse realmente uma entidade fantasmagórica. Né? Tinha uma comunidade também dessas vibes assim, de fantasma, que era assim, né, eu não peguei o espírito da coisa. Olha o trocadilho que fizeram com a expressão. E a foto era um fantasma. E na descrição tinha assim, né, o danado passou aqui correndo, não consegui pegar, né, para poder falar do espírito da coisa. Tinha umas sacadas assim, brilhantes, né? Esse humor da internet, dos memes, surgiu aí nas comunidades do Orkut. Exatamente. Olha quantos elementos de comunicação nasceram, né? Então, assim, é um elemento bem visto. Aqui nessa questão, eles estavam questionando o uso do pronome mesmo, né? Como, no caso, aliás, do pronome, desculpa, o uso do mesmo como pronome, né? Aí, no caso, aquele entra como pronome pessoal, que isso é um uso que nem é visto pela gramática. E aí a Unicamp, né, com toda a sua questão linguística, observou essa comunidade na época e acabou virando, né? Imagina você lá, um mero mortal achando a sua comunidade como elemento de prova, deve ter sido muito divertido, né? Ali na segunda fase da Unicamp. Em 2000, e falando sobre isso, sobre essa questão da linguagem, né, é interessante que a linguagem e suas tecnologias. E aí, quando a gente envolve tecnologia, está falando justamente dessa linguagem desenvolvida pelas mídias, igual o Gol acabou de falar da questão dos memes, né, que hoje em dia meme virou questão de prova, né? Ali em 2017, a gente tem essa questão do Enem pensando justamente no novo consumidor social, né? Em relação ao consumo dentro da rede, né? De fazer compras online e offline. E ali foi, assim, eu não trouxe, né, o ABC, mas foi criado ali uma questão de interpretação, tanto linguística quanto de mundo, né? É a competência 9 do Enem, né, Rô? Isso. 2014 até 2018, por aí, a gente teve a questão do Marco Civil da Internet, que aí em 2014 foi promulgada a lei, e, se eu não me engano, foi 2018 que foi o marco, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora. E são dois pontos de aposta interessantes aí para poder pegar questões políticas, mais em vestibulares. O Enem exploraria isso de uma maneira um pouco mais generalista, pensando nos princípios de liberdade individual, democracia, mas em vestibulares que eles têm mais liberdade para poder fazer algumas críticas, etc., daria para poder pegar bem essa vibe daí da FUVEST 2018, que pegou bem no meio desse caminho, e que aí, na verdade, né, a exploração da questão teve outro caráter, um pouquinho, que era uma questão sobre a internet mesmo, dentro de geografia, falando das mídias sociais, retomou coisas da Guerra Fria. Então, o foco era realmente internet e telecomunicações. Pegava essa vibe mais tecnológica.